Galera, bom dia pra vocês! Bom dia! Que animação, que animação! Vamos lá, terceirão! Aulinha de superfícies equipotenciais. Galera, extremamente simples, tudo bem? Então, o primeiro detalhe é lembrar que eu disse que potencial elétrico está sempre associado à presença de um campo elétrico. Então, eu desenhei aqui duas cargas, uma carga positiva, Qzão positivo, e uma carga negativa, Qzão negativo. E ao redor das cargas, eu representei as linhas de força do campo elétrico E. Lembrando que na carga positiva, a linha de força aponta para fora da carga, e na carga negativa, a linha de força aponta para dentro da carga. Tudo bem? O potencial elétrico Vzão ao redor de uma carga pontual pode ser calculada com esta equação. Potencial elétrico Vzão é a constante eletrostática do meio ambiente no qual a carga está inserida, vezes o valor da carga que está produzindo este campo elétrico ao redor dela, dividido pela distância ao ponto considerado. Essa distância Dzinho é a distância entre a carga e o ponto que eu quero calcular o potencial elétrico Vzão. Lembrando que potencial elétrico é medido em volts. Então, galera, eu marquei aqui um ponto A, e este ponto A está a uma certa distância da carga Qzão. Se eu pegar um ponto irmãozinho dele, vou chamar assim, um ponto irmãozinho que está à mesma distância, um ponto que está à mesma distância tem o mesmo potencial elétrico que o ponto A. Se eu pegar um terceiro ponto que continua na mesma distância da carga Qzão central, esse terceiro ponto terá o mesmo potencial elétrico. E aí que começa a entrar a ideia de superfície equipotencial. Bom, se eu pegar todos os pontos ao redor da carga Qzão que estão à mesma distância, eu vou ter um conjunto de pontos que estão no mesmo potencial elétrico. Se tem a mesma distância, tem o mesmo potencial. E está formada aí a ideia de superfície equipotencial. Então, no caso de uma carga pontual, todos os pontos que estão à mesma distância vão possuir o mesmo potencial elétrico. Então, eu liguei esse conjunto de pontos e desenhei aqui uma circunferência. Todos os pontos nessa circunferência têm um potencial elétrico igual ao potencial elétrico do ponto A inicialmente marcado. Eu marquei aqui ao redor um outro conjunto de pontos que estão à mesma distância da carga Qzão. Estar à mesma distância de um ponto central é uma circunferência, né, galera? Então, todos os pontos nesta circunferência estão à mesma distância da carga Qzão, portanto, terão o mesmo potencial elétrico. Eu tenho aqui o potencial elétrico do ponto A. Todos esses pontos possuem um potencial elétrico igual ao do ponto A. E eu tenho aqui um ponto B, que possui um potencial elétrico do ponto B. E todos os pontos desta circunferência vão possuir o mesmo potencial. Então, galera, a gente fala de superfície e aqui eu desenho uma circunferência. Poxa, professor, que história é essa? É uma superfície ou é uma circunferência? Lembrem-se que esta carga, né? Imagina a carga flutuando um ponto no espaço, uma esfera no espaço, e o campo elétrico se manifesta ao redor dela inteira. Então, quando eu falo de pontos com a mesma distância da carga, tudo bem? Se eu tiver uma carga no espaço, esses pontos ao redor vão desenhar uma casca esférica ao redor desse ponto. Por isso, superfície equipotencial. É uma superfície esférica, é uma casca esférica ao redor desse ponto. Todos os pontos dessa esfera terão a mesma distância da carga central e, portanto, o mesmo potencial elétrico. Olha para cá, presta atenção. Repara que eu desenhei aqui o símbolo de perpendicular.
Então, a superfície equipotencial vai ser sempre perpendicular à linha de força do campo elétrico. Tudo bem? Aqui é a mesma coisa, galera. Não vou explicar de novo, é a mesma ideia. Ponto A, ponto B, superfícies com a mesma distância da carga central, superfície equipotencial. Mais uma vez, perpendicular sempre campo elétrico com a linha de força. Tudo bem? Olha, importantíssimo. Tudo bem? Bom, galera, a linha de força do campo elétrico está orientada, aponta sempre do maior para o menor potencial. Então, como a linha de força vai do ponto A para o ponto B, do maior para o menor potencial. Então, o potencial do ponto A é maior que o potencial do ponto B. Aqui, perceba que a relação se inverte. A linha de força é sempre do maior para o menor potencial. A linha de força do campo elétrico aqui aponta para dentro. Então, do maior para o menor potencial. Então, o potencial do ponto B vai ser maior que o potencial do ponto A. Tudo bem, galera? Bom, isso se estivermos falando de carga pontual. Lembrem-se também que nós discutimos a situação do campo elétrico uniforme produzido entre placas infinitas de mesma eletrização com sinais opostos. Então aqui cargas positivas, cargas negativas, placas infinitas, né? E eu representei aqui o campo elétrico E do positivo para o negativo. Como o campo elétrico aqui é uniforme, linhas de força igualmente espaçadas entre si, tá? Eu marquei aqui um ponto A, eu marquei aqui um ponto B, e já tracei as superfícies equipotenciais. Percebam que agora no campo elétrico uniforme, a superfície equipotencial não vai mais ser uma casca esférica aqui representada por uma circunferência. No campo elétrico uniforme, produzido entre placas paralelas, esta superfície equipotencial, esta e essa, serão superfícies planos paralelos às placas. Então é um corte paralelo à placa, é um corte paralelo à placa. Tudo bem? Aqui a gente desenha como linha. Percebam mais uma vez que eu representei aqui o símbolo de perpendicular, então superfície equipotencial sempre perpendicular à linha de força do campo elétrico. Marquei o ponto A e o ponto B, e a linha de força do campo elétrico está sempre orientada do maior para o menor potencial. Do maior para o menor potencial. Então, o potencial elétrico de A vai ser maior que o potencial elétrico de B. Potencial de A maior que o potencial de B. Eu desenhei aqui a distância AB, a distância entre a superfície entre a linha de A e a distância entre a superfície E, entre a linha equipotencial de B. Bom, aqui temos uma relação bem interessante que diz que a diferença de potencial entre A e B, esse potencial é maior, esse é menor, são potenciais diferentes, tudo bem? Então, a diferença de potencial entre A e B será a intensidade do campo elétrico vezes a distância entre o ponto A e B. Tudo bem? Lembrando que diferença de potencial entre A e B é potencial de A menos potencial de B. VA menos VB. Tudo bem? Repare que se diferença de potencial é E vezes distância, eu pego esta distância, passo dividindo, e posso reescrever que o campo elétrico é diferença de potencial U dividido pela distância AB.
Diferença de potencial medida em volts, distância medida em metros. Então, galera, como eu já havia comentado antes, o campo elétrico, além de ser medido em newtons por coulomb, pode ser medido também em volts por metro. Então, por exemplo, o que significa falar que este campo elétrico aqui corresponde, tem o valor de 10 volts por metro? Quer dizer que cada 1 metro de distância que eu percorrer, eu estarei percorrendo uma diferença de potencial de 10 volts. Então, 10 volts por metro, cada 1 metro de distância, diferença de potencial de 10 volts. É isso aí, galera. Fico por aqui. Muito obrigado pela atenção. Beijo e abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.